Shalom, Adonai, povo de Deus. Estamos dando continuidade na aula de pneumatologia, né? Pneuma, estudo do Espírito Santo, né? Aqui que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick, pastor reitor do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã, pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape, né? Aqui está as credenciais do pastor, faz parte da nossa convenção, missionárias, as leis que amparam o culto religioso e as credenciais de capelão cristão, com as leis que amparam a entrada de presídios e hospitais e nossos broches, né? Também tem uma carteira funcional de coro para aqueles que vão fazer o curso de teologia conosco, de capelania, melhor falando. Nós somos convenção, nós somos curso de capelania, nós somos uma instituição, uma convenção completa, uma convenção que tem um amparo bíblico, psíquico, que forma teólogos, forma homens e mulheres de Deus como capelão cristão. Formamos e documentamos a sua igreja para reconhecer o teu e o meu chamado. A palavra de Deus diz que está ligado na terra, pastor, capelão, missionária, tem que estar ligado no céu. Não pode estar ligado só no céu e não ter credenciais humanas. Tem um amparo jurídico, né? Então vamos falar a respeito da Santa Trindade, né? Começamos a fazer ênfase, né? A palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Nós sabemos que Trindade é 3 em 1, né? Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade significa a união de 3 pessoas distintas e uma só. Dividida. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas 3 pessoas divinas aparecem em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, do começo Gênesis, né? Gênesis vai falar muito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, que é a revelação de Deus pra gente, né? Apocalipse, nós estudamos uma matéria chamada escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? Trindade em Gênesis, façamos um homem a nossa imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:2. Quando o homem deixou entrar o pecado. Pelo primeiro Adão entrou o pecado. Pelo segundo Adão entrou a vida, que é Jesus Cristo, o Nazareno, né? Desçamos e confundimos ali a língua. Na Torre de Babel, né? Gênesis 11:7. A Trindade no Novo Testamento, no batismo de Jesus, na fórmula batismal, eu te batizo em nome do Pai, pastor João, pastor Joaquim, como ministro do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa toma com o nariz, com a boca e emerge a pessoa volta. Aí você teve o batismo, que significa emergir, mergulhar, né? E na bênção apostólica, você impetra a bênção apostólica, a pessoa abre a mão de forma de concha para receber, né? Então, vemos que a palavra Pai, Filho, Espírito Santo está de Gênesis Apocalipse, né? Definição da Santa Trindade. A Santa Trindade é composta por 3 pessoas distintas. Deus. São ela, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos, Mateus 16, Mateus 3, 16, 17, Mateus 28, que nós já lemos, né? As 3 pessoas são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus, 1 Coríntios. O Filho é chamado de Deus, 1 João. O Espírito Santo é chamado de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 ao 4. O Pai reconhece o Filho, Lucas 9:35. O Filho reconhece o Espírito Santo, Apocalipse 2:11. O Espírito Santo testifica que somos filhos
de Deus e Cordeiro, né? Coisa linda é falar de pneumatologia. Fala comigo, pneumatologia. Logia, você vai gravando sempre, vou repetindo isso. Logia significa estudo ou tratado, né? Os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Os dons de Espírito são mesmo, mas pelos quais o Espírito revela o poder da sabedoria de Deus, através de instrumentos humanos, o qual recebe bem para o uso. 1 Coríntios 2, 7 a 11. São 9 dons espirituais. 9 dons, 9 frutos. Classificamos agora os dons espirituais. Dom de revelação. A palavra da sabedoria. Deus te dá sabedoria. A palavra da ciência, de discernimento de espíritos, para ver se é espírito de Deus, espírito maligno, espírito imundo, vamos querer entender. Dons de curar, ou dons de poder, poder da fé, poder de curar e poder de maravilha. Existem 3 tipos de cura: a cura interior, a cura da alma e a cura do corpo físico. Dons de elocução, ou seja, de dialogar, de falar, de profecia. Vamos ver? Dom de profecia. Variedade de língua, de interpretação. Locução. Locução é de falar. Né? O que significa cada dom? A palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Porque pelo Espírito da palavra da sabedoria. Este dom está em foco no texto mencionado acima. Para a sabedoria há uma manifestação, sabedoria. Nem todo pouco nós conhecimento espiritual, né? Sabedoria divina, sabedoria do Espírito Santo. A palavra da ciência. 1 Coríntios 12, 8. Palavra da ciência, né? A apresentação da ciência de Deus, né? Há diferente sabedoria da ciência, sabedoria que nos dificulta, né? Dons de discernimento de espírito, para saber se é espírito de Deus, espírito do mundo, espírito de... ou até meninice, né? Dom de discernimento de espírito, capacidade sobrenatural de discernir, variedade de fontes de manifestação espiritual. Vejamos o momento, existe imitações, enganos, né? Como eu já falei, falsidade de todos os tipos. Biblicamente, existem 3 formas de manifestação: a divina, humana e diabólica. A divina, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 32. Humana, Ezequiel 13, 2 ao 9. Diabólica, 1 Reis 2, 19. Jeremias 3, 13. Apocalipse 2, 20, 24. Né? Diabólica, como meu amigo diz aí, é do Luciferro, diabo, né? A gente brinca, Luciferro. Biblicamente, existem 3 tipos de fé. A fé natural. Essa fé é uma pessoa acredita que coisa exanimada à luz e razão, a fé intelectual. A fé salvadora e a fé sobrenatural, né? Existe também dons de curar. Enfermidade natural do corpo, enfermidade como provação de Deus, enfermidade da origem demoníaca. Às vezes tem enfermidade que não é para a morte, é para a pessoa se corrigir com Deus, se consertar com Deus, né? Tem enfermidade que não é para a morte, é para a glória de Deus, né? Quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Não. Ninguém pecou. É para que se cumpre a palavra de Deus, né? Sete. Os dons de profecia. 1 Coríntios 12, 10. Antes de explicar estes dons de profecia, iremos falar sobre 3 tipos de profecia: divina, como já falamos, humana e diabólica. O que é dom de profecia? É a capacidade sobrenatural de transmitir a mensagem do coração de Deus para os homens, através da inspiração do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 30. Qual a finalidade da profecia?
Biblicamente, a profecia de Deus tem 3 finalidades para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são edificar, exortar e consolar. Pega aí, edificar o corpo, exortar o corpo e consolar. 1 Coríntios 14, 13. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Edificação de si mesmo. Dons de variedade de língua. 1 Coríntios 12, 10. A outra variedade de língua. A variedade de língua é a capacitação sobrenatural de falarmos em línguas de vários idiomas por inspiração do Espírito Santo. Esta língua pode ser humanas ou divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. A diferença entre língua falada no batismo do Espírito Santo e língua de variedade de língua, né? Aí você vai ter esse nosso livro, que é uma benção. Tem tudo esboçado, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E nós vamos resumindo, né? Em nome de Jesus. Línguas. Interpretação. 1 Coríntios 12, 10. Né? 1 Coríntios 12, 29. 1 Coríntios 14, 5 e 7. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é mencionado na Bíblia. Bíblia vem de Bíblios, biblioteca. A Bíblia compõe 66 livros. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores. A Bíblia foi escrita aproximadamente 16 séculos, né? O Espírito Santo é mencionado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vejamos agora. Na criação do universo, Gênesis 1. Na criação do homem, Gênesis 1 também. No juízo do pecado, Gênesis 3. No julgamento do dilúvio, Gênesis 6. Sobre a construção da Torre de Babel. Fala que para confundir a língua deles. Eu vou falar até a especificação. Gênesis 6:3. Não contentará o meu espírito para sempre para com o homem. Não. Aí já é sobre o dilúvio, né? Sobre a construção de Torre de Babel é Gênesis 11:7. Ai, desfaçamos e confundamos ali as suas línguas. Confundir os homens na Torre de Babel, Gênesis 11:7. O que é no Pentateuco? Penta é os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Ou quais são os livros Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Livro Pentateuco. Penta campeão aí, para quem gosta de futebol, né? Pentateuco, né? Também conhecido livro Pentateuco, né? Esse presente de vida de José, né? O livro histórico. Existe livro Pentateuco, existe livro histórico, existe livro poético, existe, né? Vamos voltar aqui, livro Pentateuco. 5 livros da Bíblia. O Espírito Santo está presente na vida de José, né? O livro histórico. O Espírito Santo se revestiu por homens como Otiniel para julgar, Gideão, que fala sobre a história. Livros proféticos. O Espírito Santo inspirou proféticos. E as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele habita dentro de nós, né? O Espírito Santo no Novo Testamento. João 14,16. Eu roguei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O ministério de Jesus no Evangelho. Pela atuação do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, verso 35. Preservado com vidas. Revelado a Simão, né? O livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo batizou os discípulos de Jesus. Nas epístolas, nem Apocalipse, né? O Espírito Santo é a inspiração da Bíblia. Sabemos que a Bíblia foi inspirada por o Espírito Santo. Escreveu a Bíblia Sagrada por volta de 40 escritores, né?
A Bíblia Sagrada é o livro mais lido no mundo inteiro, mundialmente. Ela é a bússola do crente, ela que nos orienta, nos capacita, desde o começo do namoro até um casamento, desde um culto fúnebre, um ente querido, desde a apresentação de uma criança. A Bíblia nos ensina tudo. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Ela é a boca de Deus falando conosco, né? O Espírito Santo é intérprete da Bíblia, né? O que é a Bíblia? É a revelação de Deus. Apocalipse 1 é o livro de Deus, a palavra de Deus, é a Santa Escritura, né? Então nós vemos aqui que Moisés afirmou com os seus 5 livros, são os livros Pentateuco, 420 vezes que o Senhor falou. Jeremias 430 vezes, Ezequiel 329 vezes, Amós 53 vezes, Ageu 27 vezes, Zacarias 53 vezes. Paulo afirmou: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. 1 Coríntios, Santa Ceia, né? Na noite que foi traído, tomou o pão de tomar e comer, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, né? O Espírito Santo no dia de Pentecostes. Sabia que era uma festa que durava 50 anos, né? E cumprindo o dia de Pentecostes, reunido no mesmo lugar, de repente, um momento vem do vento, o céu impetuoso, toda a casa estava assentada, e foram vistas partidas com língua de fogo, estava cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4. A história do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, dividida em 2 fases ou períodos: Antigo Testamento e período pré-pentecostal. No Novo Testamento, período pós-pentecostal. Pré-pentecostal. Atuava temporariamente, atuava com capacitação supernatural, atuava com missão específica, atuava e habitava nas pessoas. Período pós-pentecostal, no Antigo Testamento, atuava nos dons espirituais, atuava com habilitação em nós, atuava com a sua dispensação. Definição do termo Pentecoste. O termo Pentecoste, como eu já tinha falado, vem da palavra grego, Pentecostos, que significa 50, ou seja, 50 dias de festa, né? Era 3 principais festas judaicas, instituídas por Deus através de Moisés, seu servo. As 3 festas judaicas eram Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, né? Vamos ver aqui a diferença de Pentecostes judaísmo e de Pentecostes cristão. O Pentecostes judaísmo era comemorado o aniversário entregue à lei do Sinai. O Pentecostes cristão iniciou em Atos dos Apóstolos, comemorando o aniversário e a descida do Espírito Santo na igreja primitiva. Que nós viemos seguir o modelo da igreja primitiva, né? E tinha tudo em comum, e depositava tudo nos pés dos apóstolos, e o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. O Pai desceu o sinal, o Filho, a encarnação. Tem encarnação e tem reencarnação. Nós cremos na encarnação, né? Não na reencarnação, de voltar nesse corpo aqui, né? Nós vamos se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortabilidade. Tragado foi a morte pela vitória. Vamos dizer a palavra de Deus, né? Reunido no mesmo lugar, havia mais ou menos 120 discípulos, né, corajosos. Estava ali naquela festa de Pentecostes, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, naquele cenáculo, em Jerusalém, e todos foram cheios do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, um barulho vindo do céu, um vento como fogo, dos símbolos espirituais, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, e língua repartida como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que significa estar cheio do Espírito Santo? A figura, a linguagem, significa uma pessoa abriu o espaço da sua vida para que o Espírito Santo lhe encha com a sua virtude e o seu grande poder.
Resultado no dia de Pentecostes, todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 4. Foram revestidos de poder, Lucas 24, 49. Pedro tornou grande pregador, Atos dos Apóstolos 2, 41. Muitas almas se renderam pela pregação de Pedro. Grande avivamento, crescimento da igreja, Atos dos Apóstolos 2, 47. Né? Essa é a nossa terceira aula de pneumatologia. Sempre grave comigo que logia é estudo ou tratado. Estudo ou tratado. Então nós sabemos que pneuma, fôlego. Logia é estudo ou tratado, né? Teologia, estudo de Deus. Cristologia, estudo de Cristo. Inscreva no nosso canal, dê um joinha, nos procure. Seu servo, pastor, presidente e reitor do Estudo Teológico Agape Cultura Cristã, Jorge Henrique Novick de Azevedo, ao teu dispor. Beijo nos corações, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe nosso canal, dê um joinha, entre em contato conosco, né? Pelo telefone 021, prefixo 986 19 47 20. Juntos somos mais fortes.